Olá, pessoal! O desenvolvimento de sistemas de software atualmente depende fortemente do paradigma da orientação a objetos. Mas, afinal, o que isso significa? Nesse vídeo, nós vamos explorar esse conceito, entender a sua importância para a modelagem de sistemas e também descobrir por que ele se tornou tão essencial na área da computação. Para começar, é útil compreender o significado da palavra paradigma. A palavra paradigma ela é uma forma de abordar um problema. Já o paradigma de programação na ciência da computação, ele descreve como a maneira em que um determinado programador resolve um certo problema, fornecendo visão e determinando como o programador estrutura e executa este programa. O paradigma da orientação a objetos visualiza um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados chamados de objetos. Cada objeto é responsável por realizar tarefas específicas. Para cumprir com algumas das tarefas sob a sua responsabilidade, um objeto pode ter que interagir com outros objetos. E é pela interação entre esses objetos que uma tarefa computacional pode ser realizada. Devidamente apresentado, vamos compreender o histórico da programação orientada a objetos, chamada de POO. Ela surgiu na década de 1960, com a criação da linguagem Simula 67, ou Simula 67, desenvolvida por Owe Johan Dow e também Christian Nygaard, em 1967. Posteriormente, Alan Kay, ao desenvolver a linguagem Smalltalk, na década de 1970, cunhou o termo programação orientada a objetos e consolidou os conceitos fundamentais desse paradigma. Nós temos aí as principais influências e também as suas fontes. Conforme comentado, Simula 67, criada por Christian Nygaard e Owe Johan Dow, que introduziu os conceitos de classes e objetos, sendo a primeira linguagem a implementar a programação orientada a objetos. Temos o Smalltalk, desenvolvida, assim como comentamos, por Alan Kay e sua equipe na Xerox PARC, ou a Xerox, foi uma das primeiras linguagens de programação orientada a objetos, contidas aí como puras, influenciando muitas outras linguagens que surgiram posteriormente. E a questão aí do Object Oriented Programming, de 1991, artigo de Peter Wagner, que descreve a evolução da programação orientada a objetos e seus principais conceitos. Nessa época, é importante destacar que já havia uma certa preocupação não apenas com a qualidade dos softwares que eram desenvolvidos, mas também com o tempo de desenvolvimento dos sistemas, que começaram a se tornar bastante longos. Os programas que surgiram naquela época eram muito rústicos em uma indústria de hardware que estava bem à frente da indústria de softwares. Importante destacar que era uma época em que as linguagens de programação estavam evoluindo em um contexto de aplicações, migrando da linguagem de baixo nível e aos poucos foram entrando para as linguagens de alto nível. Uma linguagem de baixo nível, como o Assembly, está mais próxima da linguagem de máquina e também do hardware, exigindo que o programador gerencie detalhes complexos, como registradores e endereços de memória. Já uma linguagem de alto nível, como Python ou Java, ela é mais próxima da linguagem humana, com abstrações que simplificam a programação, permitindo focar na lógica do problema sem se preocupar com detalhes do hardware. Em resumo, quanto mais baixo o nível, mais próximo do computador. Quanto mais alto, mais próximo do programador. Vamos agora falar sobre os conceitos principais da orientação a objetos. A programação orientada a objetos é um estilo de programação que organiza o código em torno de objetos que representam elementos do mundo real. Ele facilita a reutilização de código e a manutenção dos programas. Aqui estão os conceitos principais. Classe. O molde ou uma receita para criar objetos. Ela define quais características, que são os atributos, e ações, que são os métodos, que um objeto terá. Exemplo, uma classe carro, que pode ter atributos como marca, modelo, ano, a cor. E os métodos, como acelerar, frear, ligar o farol e acionar uma buzina.
Temos também o objeto, que é uma instância de uma classe, ou seja, um elemento criado a partir de um molde da classe. Exemplo, um objeto chamado meu carro, da classe carro, que pode ser um carro verde da marca Volkswagen e do modelo Fusca. Atributo são as características do objeto, como suas propriedades ou variáveis internas. No exemplo do carro, atributos podem ser marca Volkswagen, modelo Fusca, ano 1965, da cor verde. O método são as ações que um objeto pode realizar. No caso do carro, os métodos poderiam ser acelerar, frear, ligar o farol e também acionar a buzina. Perceberam a importância de existir a engenharia de software? Principalmente se falando nas linguagens de programação orientada a objetos atuais, podemos citar aí o Python, Java, C Sharp, C++, dentre outras. E nesse processo de programação, são criadas coleções de objetos com estruturas e também comportamentos próprios. E esses objetos, eles interagem entre si e também executam as ações solicitadas. Como no exemplo, nós temos a classe carro, que dá origem ao objeto meu Fusca, com os atributos marca Volkswagen, ano 65, cor verde, que poderia e pode, na verdade, executar os métodos como frear, acionar a buzina e acelerar. Vamos comentar agora outro aspecto muito importante dentro da programação orientada a objeto, que são os seus pilares. Começamos com a abstração, que é a capacidade de representar apenas os aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes irrelevantes. Neste caso, simplificar complexidades ao focar no essencial. Temos também o encapsulamento, que é a capacidade de proteger dados de um objeto, restringindo o acesso direto a eles e expondo apenas métodos para interagir com o objeto. Neste caso, é proteger os dados internos do objeto, expondo apenas o necessário. Classes e seus objetos encapsulam, isto é, contêm seus atributos e métodos. Os atributos e métodos de uma classe e também de seu objeto estão intimamente relacionados. Os objetos podem se comunicar entre si, mas eles, em geral, não sabem como os outros objetos são implementados. Os detalhes de implementação permanecem ocultos dentro dos próprios objetos. Esse ocultamento de informações é essencial à boa engenharia de software, conforme descreve bibliografias como DEITEM. O mecanismo de encapsulamento é uma forma de restringir, portanto, o acesso ao comportamento interno de um objeto, mais uma vez na concepção aí do autor Bezerra. Temos a herança, que é a capacidade de criar novas classes ou subclasses que herdam atributos e métodos de classes existentes, as chamadas superclasses, permitindo assim a reutilização de código e a criação de hierarquias de classes. A herança permite que classes herdem características e comportamentos de outras classes, promovendo, mais uma vez, a importante característica de reutilização de código. Já na visão de Deitel, uma nova classe de objetos pode ser criada de maneira conveniente por meio da herança, a chamada, como nós comentamos aí, subclasse, que começa com características de uma classe existente, como nós comentamos, a superclasse, possivelmente personalizando-as e adicionando aspectos próprios. Na nossa analogia do carro, um objeto classe conversível é um objeto da classe mais geral, automóvel, mas especificamente o teto pode ser levantado ou abaixado. Em resumo, para a herança, cada classe em um nível de hierarquia herda as características e o comportamento das classes, às quais está associada aos níveis acima dela. Além disso, essa classe pode definir características e comportamentos particulares. Dessa forma, novas classes podem ser criadas a partir do reuso da definição de outras pré-existentes. Temos aí a questão do polimorfismo, que é a capacidade de um objeto assumir diferentes formas ou comportamentos, dependendo do contexto. Polimorfismo é a capacidade de objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método de maneiras distintas.
No polimorfismo, né, mais uma vez citando aí faz parte da programação orientada a objetos, em resumo, é a capacidade de um mesmo método ter comportamentos diferentes, dependendo de um objeto que ele utiliza. Isso significa que diferentes classes podem ter métodos com o mesmo nome, mas implementações distintas, permitindo que o mesmo comando funcione de maneiras variadas. Em um exemplo prático, imagine a classe genérica animal, com o método emitir som. Uma classe cachorro pode implementar esse método para latir, enquanto uma classe gato pode miar. Assim, ao chamar emitir som em um objeto aí do tipo animal, o comportamento específico dependerá de qual classe foi instanciada, tornando o código mais flexível e também reutilizável. Portanto, o polimorfismo ele indica a capacidade de abstrair várias implementações diferentes em uma única interface. Em uma síntese do que vimos até o momento, a programação orientada a objetos é um paradigma de programação que organiza o código em torno de objetos, que são instâncias de classes, que são as representações de entidades do mundo real, como carros, alunos ou contas bancárias. Cada objeto é criado a partir de um modelo, chamado classe, que define atributos, que são as características, como a cor ou nome, e métodos, que são os comportamentos, como acelerar ou calcular uma média. A programação orientada a objetos se baseia em 4 pilares principais, assim como nós podemos observar. A abstração é a característica de simplificar a complexidade ao focar no essencial. O encapsulamento visa proteger os dados internos do objeto, expondo apenas o necessário. A herança, que permite que as classes herdem características e comportamentos de outras classes, promovendo a reutilização do código. E o polimorfismo, que é a capacidade de objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método de maneiras distintas. Esse paradigma facilita a organização, manutenção e também a escalabilidade do código, tornando-o mais modular e também mais próximo da forma como pensamos no mundo real, onde tudo pode ser representado como objetos interagindo entre si. Temos aí algumas vantagens da programação orientada a objeto. A modularidade é o código organizado em unidades independentes, que são os objetos, facilitando a manutenção e também o desenvolvimento. Reutilização. Classes e objetos podem ser reutilizados em diferentes partes do programa ou em outros projetos. A facilidade de entendimento. O código é mais próximo do mundo real, tornando-o mais fácil de entender e também de modelar. A flexibilidade. A POO permite que os objetos interajam entre si de forma dinâmica, tornando o programa mais flexível e adaptável às mudanças. Com esse objetivo de unificação de dados e processos, com o agrupamento e a reutilização de código, podemos ressaltar a importância de estar associado a técnicas e aos métodos de engenharia de software para o desenvolvimento orientado a objetos. Neste contexto, nós temos a análise e projeto orientado a objetos. Para desenvolver um sistema eficiente, é essencial primeiro identificar os seus requisitos, ou seja, os requisitos do projeto, o que ele deve fazer, e em seguida definir um design que atenda a esses requisitos. Como ele fará isso? Quando esse processo segue uma abordagem baseada em projetos, nós chamamos, portanto, de análise e projeto orientado a objetos. Antes de programar, é recomendável, ou melhor, meus caros, é indispensável revisar e validar o projeto com outros profissionais para garantir a sua qualidade. Linguagens como Java, C#, Python, dentre outras, suportam essa abordagem, permitindo que a programação orientada a objetos transforme o design em um sistema funcional. Portanto, meus caros, para criar as melhores soluções, você deve seguir um processo de análise detalhado a fim de determinar os requisitos do projeto. Isso é, definir o que o sistema deve fazer. E, na sequência, desenvolver um design que os atenda. Isso é, especificar como o sistema deve fazê-lo. De modo ideal, você passaria por esse processo
e revisaria cuidadosamente o projeto. E teria o seu projeto revisado também por outros profissionais de software, antes de escrever qualquer código. Portanto, se esse projeto envolve analisar e projetar o sistema de um ponto de vista orientado a objetos, ele é chamado de processo de análise e projeto orientado a objetos, ou seja, o Object Oriented Analysis and Design. Bom, meus caros, vamos entender um pouquinho mais sobre a programação orientada a objetos, com exemplos didáticos e práticos de forma descomplicada? Clica no vídeo que está no link da descrição para compreender o que é a programação orientada a objetos. Bom, meus caros, agradeço a atenção junto à importante temática relacionada ao paradigma orientado a objetos e até uma próxima.